Fala galera, fala turma! Mais uma vez um novo vídeo falando de concurso público. Desta vez, Estância Turística de Brotas. Então, o concurso público de número 1 do ano de 2026, você vê dois documentos. Esse aqui falaremos daqui a pouco. Vamos começar pelo edital de abertura de inscrições. Você clicando tem acesso ao documento em formato .pdf, dizendo já que na descrição do vídeo os links para acesso tanto a essa página do concurso de Brotas e o edital de abertura de inscrições e uma retificação. Vamos lá então, edital de abertura de inscrições. Aqui é o preâmbulo. A Prefeitura Municipal de Brotas torna público a abertura das inscrições para o concurso público para prover cargos efetivos vagos de advogado, assistente de serviços de contabilidade, assistente social, auxiliar de biblioteca, auxiliar de conservação de estradas, de pedreiro, de carpinteiro e de pavimentador, auxiliar de creche, auxiliar de saúde bucal, auxiliar de serviços gerais, bibliotecário, coordenador do sistema de controle interno, coveiro, cozinheiro, enfermeiro, escriturário, fiscal de postura, fiscal tributário, fonoaudiólogo, inspetor de aluno, mecânico, médico especialista, cardiologista, médico especialista ortopedista e o médico especialista psiquiatra, monitor de transporte escolar, motorista, operador de máquinas, ouvidor, pedreiro, psicólogo, secretário de escola, servente, técnico de enfermagem, técnico de segurança do trabalho e o técnico de segurança de trabalho. Olha que a retificação foi quanto a esse cargo. Técnico em farmácia, técnico em informática, terapeuta ocupacional. Conforme previsto neste edital, o concurso público com período de validade de 2 anos, 2 anos, galera, podendo ser prorrogado por igual período a critério da administração, por igual período a contar da data de homologação. Então, concurso valendo por 2 anos. E pode, talvez, se a administração assim entender, aí ser prorrogado mais uma vez e, se prorrogado, por 2 anos a mais. Empregados contratados sob regime da CLT e o concurso regido pelas instruções especiais que constam deste edital, elaborado em conformidade com ditames da Constituição, de legislações, leis orgânicas e Lei de Organização Administrativa. Em cor azul, a lotação do candidato aprovado será definida pela Prefeitura de Brotas. Lotação é o local no qual a pessoa irá trabalhar, desenvolver suas atividades. Então, leia o que está na cor azul e a organização desse concurso, tanto a aplicação e a avaliação das provas, serão de responsabilidade do INEPAM, Instituto Nacional Especializado em Pesquisa e Apoio aos Municípios, obedecidas as normas deste edital, suas instruções especiais e os anexos também fala de comissão e aqui capítulo 1º dos cargos, esse concurso com a finalidade de provimento de cargos que existem atualmente vagos e também daqueles cargos que vierem a existir, vierem a vagar durante o período de validade do certame, do concurso. Você viu comigo que o período de validade é de 2 anos, podendo, a critério da administração da Prefeitura de Brotas, ser prorrogado por mais 2 anos. Essa tabela é bem importante, fala de cargos, vagas, cargas horárias, salários, requisito de escolaridade e taxa de inscrição. Gosto de dizer para as pessoas, você vê ao alto aqui no cabeçalho da tabela, cargos que exigem ensino fundamental. Você nessa tabela sempre olha essa coluna requisitos ou exigências. Auxiliar de conservação de estradas, de pedreiro, de carpinteiro e de pavimentador, ensino fundamental completo. Entendeu? Primeiramente olhar o requisito e assim por diante, auxiliar de serviços gerais, alfabetizado, coveiro, cozinheiro e você vai vendo. Operador de máquinas, ensino fundamental
incompleto e também CNH com a letra D de dado, categoria D de dado. Entendeu? Então não basta, o cargo exige ensino fundamental, mas é o ensino fundamental completo ou é incompleto, é alfabetizado ou não. É necessário também ter carteira nacional de habilitação com categoria D de dado. É o caso do operador de máquinas. Então você observou o cargo, você possui o requisito, daí sim você olha salário, carga horária semanal de trabalho e também a taxa de inscrição, porque precisa ser paga. Mesmo raciocínio, outra tabela, agora cargos, exigência de escolaridade, ensino médio ou ensino técnico. Nessa tabela, diversos os cargos, você vai observar primeiramente a coluna requisitos. Assistente de serviços de contabilidade, ou ensino médio completo, ou curso técnico equivalente. Daí você vê salário, taxa de inscrição. Aí você vai observando, auxiliar de saúde bucal, queria trabalhar nessa área. Precisa de curso técnico regulamentado na área e também, além disso, a inscrição no Conselho Regional de Odontologia. Acertei o significado do CRO, mesmo pensamento, depois veja salário e taxa de inscrição. Então é assim que você vê essa tabela. Observe técnico de enfermagem, precisa de formação na área de enfermagem, com credenciamento junto ao Corém. Técnico de segurança do trabalho, ensino médio completo, e precisa de curso de segurança do trabalho. Tá bom? Ensino superior são outros cargos, advogado, bibliotecário, entre tantos outros. Mesmo raciocínio, olhando em requisitos, o advogado, nível superior com formação na área, claro, deve ser direito, e inscrito na OAB. Assistente social, nível superior com formação na área de assistência social, acredito eu, e deve estar inscrito no respectivo conselho. Você vê cada cargo com seu requisito, sua exigência, e depois você observa o salário. Por exemplo, enfermeiro, o salário, 40 horas de trabalho por semana, taxa de inscrição 95. R$ 95,00 para os cargos que exigem nível superior, além de outros requisitos. R$ 85,00 para os cargos que exigem ensino médio ou ensino técnico. R$ 75,00 para os cargos que exigem ensino fundamental, dentre outras exigências. Bem legal. Você vai ler o edital, é a bíblia do seu concurso. Nesse capítulo onde observamos a tabela e falei para vocês, primeiramente, olhe a coluna dos requisitos. Você nota asteriscos. E a legenda vai esclarecer um asterisco. Inscrições para candidatos com deficiência, observar o item 3 deste edital. 2 asteriscos. Regime especial, remuneração calculada proporcionalmente às horas efetivamente trabalhadas. Você faz a devida leitura. Os salários dos cargos com base no mês de junho de 2026. As atribuições estão no anexo 1º do edital e nós veremos juntos. Fala de jornada semanal de trabalho. Capítulo 2º das inscrições, cor amarela, porque é bastante importante. A inscrição da pessoa candidata vai implicar o conhecimento e também a aceitação tácita das normas e das condições do concurso, tais como aquelas que se acham estabelecidas neste edital e nos seus anexos, bem como em eventuais aditamentos, comunicados e instruções específicas para a realização do concurso, em relação às quais ninguém pode alegar qualquer espécie de desconhecimento. Então, na página do concurso, por exemplo, você viu edital de abertura de inscrição foi publicado. Depois, uma correção desse edital de abertura de inscrições, nós veremos. E aqui na página, novos documentos serão publicados, como nos ensinou o item 2.1. Aditamentos, comunicados, instruções específicas, assim como lá na área do candidato, depois de feito o cadastro,
2.2. Inscrição deverá ser efetuada das 10 da manhã do dia 13 de julho até as 4 da tarde do dia 10 de agosto no site www.inepan.org.br. O link para esse site, o link para a página dentro desse site e o link para os editais estarão na descrição deste vídeo. Vamos seguir então. Você vê que agora os candidatos poderão fazer mais de uma inscrição para os cargos de acordo com períodos, porque haverá o período 1, o segundo período, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. E aí você observa, no primeiro período, advogado, fiscal de postura, entre outros. No segundo período, outros cargos, coveiro, auxiliar de biblioteca, técnico em farmácia. Terceiro período, enfermeiro, mecânico, pedreiro e outros. Quarto, quinto, sexto, mesmo raciocínio. Então, por isso que o candidato, a pessoa, pode fazer inscrição para mais de um cargo. Mas, claro, se a pessoa escolhe o segundo período, não tem como fazer a inscrição para coveiro e para auxiliar de biblioteca. E, primeiramente, claro, a pessoa deve observar. Exigência para coveiro é uma. Exigência, requisito para auxiliar de biblioteca é outra. Mas se a pessoa atende às exigências e possui os requisitos, pode então, por exemplo, no terceiro período, escolher técnico em informática e no segundo período, escolher técnico em farmácia. Vamos ver então, seguindo. Após efetivar a inscrição, não será permitida a troca do cargo pretendido. Então, cuidado na hora do cadastro, fazer a escolha do cargo. Errou, pronto, acabou. Escolheu, está escolhido. Olha isso que importante. Em hipótese alguma, o candidato poderá realizar mais de uma prova no mesmo período horário. Como eu disse, existe o quarto período. Eu tenho auxiliar de serviços gerais, fiscal tributário, motorista, coordenador de sistema de controle interno. A pessoa não pode se inscrever para fiscal tributário e para motorista. Agora, períodos diferentes, pode a pessoa vai se candidatar a motorista e se candidatar a cozinheiro. E, logicamente, vai pagar duas inscrições. Períodos quer dizer que as provas em momentos diferentes, em salas diferentes. O candidato, quando se inscrever, deverá ter conhecimento dos requisitos exigidos a seguir, comprovando na data da convocação. Então, não é por enquanto. E aí seguem A, B, C, D, E, F. Legal? E você observa que são bastantes itens até a de letra K. Pagamento do boleto até dia 10 de agosto. O pagamento por agendamento somente será aceito se comprovada a efetivação desse pagamento dentro do período de inscrições. Então, são muitas as informações, é preciso ter cuidado, atenção, ler o edital que é a Bíblia do seu concurso e concurso público se fosse um jogo, e de certa forma é, porque é um certame. Você pensa, Campeonato Brasileiro é um certame de futebol? E aqui, concurso público, você tem o edital, e o edital, regrinha, manual, cartilha, o que pode fazer ou não, o que deve fazer ou não, bastante atenção. Caso seja detectada falta de informação, o candidato deverá solicitar a correção através do site do INEPAN, clicar em concursos/processos seletivos, no canto superior direito deste site, selecionar o concurso público da Prefeitura Municipal de Brotas, na opção Fale Conosco, assunto correção de cadastro do candidato e preencher os campos obrigatórios. Então, são muitas as informações. Não se assuste, 97 páginas, você vai entender o porquê de o documento possuir tantas páginas assim. Veja o passo a passo para se inscrever dentro do período de inscrições, acessar o site do INEPAN, localizar nesse site o link que tem a ver com o concurso de Brotas, ler totalmente o edital e preencher total e corretamente a ficha de inscrição, transmitir dados, imprimir boleto
e efetuar o pagamento da taxa de inscrição. Outras informações: às 4 da tarde do último dia do período de inscrições, a ficha de inscrição e o boleto bancário, inclusive segunda via, não estarão mais disponíveis no site. Isso é bem importante. 4 e 1 não tem como mais se inscrever nesse concurso. O candidato que necessite de condições especiais, inclusive prova braille, prova ampliada, deverá, dentro do período de inscrições, turma, encaminhar por SEDEX ao INEPAM solicitação contendo nome completo, RG, CPF, telefone, e aqui estão as informações da participação do candidato com deficiência, legal, anexo 3º preenchido, e aí você vai vendo das provas, alguns cargos, prova objetiva, outros, prova objetiva e prova prática. Advogados, salvo engano, e nós veremos, prova objetiva e prova de títulos. Olha o que está em destaque na cor amarela. A divulgação do local e horário das provas deverá ser acompanhada pelo candidato por meio do edital de convocação a ser disponibilizado no mural da Prefeitura de Brotas e nos sites do INEPAM e também da própria Prefeitura de Brotas, e a pessoa não pode alegar que não sabia. Então você vê nessa página, edital de abertura de inscrição, primeiro documento. Já houve um segundo documento corrigindo o edital. E aqui aparecerá, como foi dito para a gente aqui, o edital de convocação na sequência. Legal então? E então o candidato poderá realizar a prova na data, horário, local definido e não pode alegar desconhecimento. Vai ter lá, naquele documento, dia tal, local tal, hora tal. Vai lá, faça a prova. Vamos supor, prova no período da tarde. A pessoa chega de manhã? Claro que não tem nada ali para a pessoa naquele momento, para seu cargo. Pior ainda, prova de manhã, a pessoa aparece na parte da tarde e vem fazer a prova. Não, a sua prova já aconteceu. Então, bastante atenção. Será excluído do concurso o candidato que, veja, não comparecer às provas, etc. Apresentar-se fora de local, sala, turma, data e horário. Não apresentar o documento de identificação. Então, cuidado, galera, da prova objetiva para todos os cargos. E, aplicada essa prova, prevista em 13 de setembro, a partir das 8 da manhã para o primeiro período, a partir da 1 da tarde para o segundo período, a partir das 5 da tarde para o terceiro período, e no dia 20 de setembro, a partir das 8 da manhã para o quarto período, a partir das 13 horas, 1 da tarde para o quinto período, e a partir das 5 da tarde para o sexto período, horários em que os portões serão fechados. Fala de convocação, confirmação de data, alteração da data, e aqui a prova objetiva será composta de questões de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, e será elaborada de acordo com o conteúdo programático que consta no anexo 2º, e olha só, cargo, todos os cargos, prova, eu teria a prova objetiva, cada questão com 5 alternativas. Português serão 10 questões, matemática 5, conhecimentos específicos 15. Veja que importante. Olha que interessante. Isso é muito, muito especial. Eu tenho uma prova com 10 de português, 5 de matemática e 15 de conhecimentos específicos que, claro, dependem do cargo ou área de atuação. Prova vai durar 3 horas, incluindo tempo para preencher a folha de respostas. Caneta esferográfica de tinta preta ou azul, lápis preto e borracha. O que é isso? O candidato deverá comparecer ao local que foi designado para a sua prova e está constante no edital de convocação, que vai aparecer aqui, também no site da Prefeitura de Brotas, com antecedência mínima de 30 minutos do horário previsto para o início da prova, munido, está lá na mão, caneta, original de documentos, leia com atenção, caneta tinta preta ou azul, mas caneta esferográfica de material transparente. Por exemplo, Bic, sem fazer comercial. Não serão aceitos documentos eletrônicos, protocolos, cópias simples ou autenticadas, boletim de ocorrência. Olha essa observação do item 4.12.3, porque você vê o item B do 4.12,
que a pessoa tem que levar? Além da caneta, do lápis, borracha, original de documentos, RG, carteira de trabalho. É um desses documentos, passaporte, carteira de identidade expedida pelas Forças Armadas, CNH expedida nos termos de lei federal. Os portões serão fechados impreterivelmente no horário estabelecido para a realização da prova. Não adianta chorar, espernear, não adianta gritar nem chamar a polícia militar. Edital é um documento legal, são regras. As pessoas escolhem o cargo, pagam a inscrição, estudam. Chega o dia da prova, sabe onde será o local da prova? Então, por favor, chegue antes. E o próprio edital diz, chegue com 30 minutos de antecedência. No meu caso, eu chegava 1 hora antes. Não tinha erro. Legal? Então, olha o que é um edital. Regras. O que pode ou não pode. Veja o 4.14. Não será admitido na sala. Tá vendo? Então, bastante cuidado, muitas as informações, 97 páginas do edital, mas eu disse, você não vai ler tudo. Claro que isso que o Fábio está passando rapidamente, você vai fazer a leitura. Não há tempo para o Fábio ler todas as 97 páginas. Veja que haverá provas práticas, e aí você vê o seu cargo. Para meu cargo, existe prova prática? Olha aqui, prova prática será aplicada aos candidatos para cargo auxiliar de conservação de estradas, auxiliar de serviços gerais, carpinteiro, coveiro, motorista, operador de máquinas, pavimentador e pedreiro. Prova prática, galera. Motorista, vamos supor. É uma prova prática para ver se o motorista sabe conduzir, dirigir um veículo. Claro, é superficial para você entender o que é essa tal de prova prática. Tudo bem, vamos ver. Se seu cargo não tem prova prática, você nem lê 433, 434, 435. Mas se houver a prova prática, faça a devida leitura. Durante a realização da prova prática, é proibido ao candidato utilizar qualquer aparelho eletrônico. Notou, percebeu? O que não pode, o que é proibido. Prova prática do auxiliar de serviços gerais, auxiliar de conservação de estradas e pavimentador. Como será? E aí você lê, composta de 2 tarefas. Vamos seguindo. Critério avaliado. Agora a prova prática de carpinteiro. Será diferente. Veja, prova prática de coveiro, de outra forma, porque os assuntos são diferentes. Prova prática de motorista, fases eliminatórias, eliminação automática. Faltas eliminatórias. Veja o que está aqui, galera. Legal? Faltas graves, desconto de 30 pontos. Faltas médias, de 20 pontos. Mas aqui falando das faltas, quando se trata do cargo de motorista. Por isso fala contramão de direção, provocar acidente durante a realização do exame. Olha aqui, falta grave. Não usar devidamente o cinto de segurança. Falta média, colocar o veículo em movimento sem as cautelas necessárias. E aí existe prova prática do operador de máquinas. Veja, prova prática de pedreiro. Prova de títulos para o cargo de advogado. Lembram-se, eu disse? Então, para o cargo advogado, haverá prova objetiva, cada questão com 5 alternativas, e também a prova de títulos. É seu caso, você vai ler então, porque fala de títulos acadêmicos, essa parte especial para você, candidato ao cargo advogado. 4.49, 4.50, assim por diante, fala de títulos acadêmicos e segue. Tá ok? Tá ok? Preenchimento incorreto do formulário, causará anulação da nota de títulos. Cuidado! Então são muitas as informações, julgamento das provas e habilitação, pontuação final, critérios de desempate. Aqui ó, já vale para todo mundo. Prova objetiva avaliada na escala de 0 a 100 pontos. Quando fala do capítulo 5º, todos os cargos, julgamento das provas e habilitação. 6º capítulo falando da pontuação final, que será obtida pela soma das notas das provas realizadas pelo candidato. Critérios de desempate e classificação, fala de recursos também. Existe prazo para interpor recurso, está no anexo 6º, cronograma, e nós veremos.
Então, o documento ele é extenso, mas você vai ler aquilo que tem a ver com o seu cargo, nomeação, disposições finais. Observe cada capítulo com seus itens. Dos recursos, você vai ler 8.1, 8.2, se for necessário, se for do seu interesse, se você precisar, vou entrar com recurso. Então, leia o capítulo 8º. A princípio, você não pensa em recurso. Você olhou o edital, olhou se possui requisitos, exigências de escolaridade, vai pagar a inscrição dentro do período de inscrição, vai olhar o conteúdo programático, estudar, porque o dia da prova sempre chega. Isso mesmo. E aí, bastantes informações, por exemplo, no capítulo 10, disposições finais, e não é porque são finais que não são importantes. Então, faça a leitura, realize a leitura atenta, porque no próprio edital diz, galera, que o candidato não pode alegar nenhum desconhecimento e existe a orientação. É um aviso até, um alerta. Leia total e integralmente o edital. É o norte. Tá ok, tá ok, legal, que tal? Então você vê que o edital possui anexos. Um dos anexos, por exemplo, o primeiro fala das atribuições. O advogado, o que são atribuições? O que ele vai fazer lá, trabalhando na prefeitura? Prestar assistência jurídica aos diversos órgãos da prefeitura. Então segue A, B, C, D, H, I, muita coisa. Até a letra Q, Q de queijo. Assistentes de serviços de contabilidade são outras atribuições, digamos funções, deveres, obrigações. Assistente social também. Por isso que o documento com 97 páginas, a partir do momento que você possui a escolaridade, exigência, requisito, você já escolheu o cargo. Se seu caso, por exemplo, assistente social, você não vai ler as atribuições do assistente de serviços de contabilidade. Você lerá suas competências, suas atribuições. Do assistente social, planejar, elaborar, implementar, executar e avaliar estudos, programas, projetos e políticas sociais junto aos órgãos da administração pública, bem como atividades de caráter educativo, recreativo, socioassistencial e cultural. Isso mesmo. Então você observa, escolheu o cargo auxiliar de biblioteca, são outras as atribuições. E esse raciocínio serve também quanto ao conteúdo programático. Turma, você não vai estudar o que está no conteúdo programático de outra pessoa, que escolheu outro cargo. Você estuda o seu conteúdo programático. Então, porque são muitos cargos, então várias páginas falando só das atribuições. Cada cargo com seus deveres, suas tarefas, atividades, o que a pessoa vai desenvolver lá na prefeitura de Brotas. Cada médico com sua especialidade também. Ortopedista, vejam suas atribuições. Já o cardiologista são outras atribuições. Assim como o psiquiatra, e aí monitor, motorista, muitos cargos, muitas as oportunidades. Chegaremos então ao anexo que fala do conteúdo programático. Está aqui, anexo 2º deste edital, fala de conteúdo programático. Atenção! A prova chamada objetiva, cada questão com 5 alternativas, vai estar lá, português, matemática e conhecimentos específicos. Conhecimentos gerais, cargos de ensino fundamental. Português, matemática. Português, interpretação de textos, significado das palavras, identificação de vogais e consoantes escritas corretas. Matemática, operações fundamentais, razão e proporção, etc. Cargos de ensino médio e técnico, português, pouco mais de assunto. Matemática, mais assunto ainda. Mas notou, lembram-se daquela tabela? Eu tenho a prova objetiva, terei português e matemática e conhecimentos específicos. Agora você entendeu, português e matemática são conhecimentos gerais. Mas cuidado, você escolhe o cargo, seu cargo em ensino fundamental, português e matemática, isso aqui, ó. Agora o seu cargo exige ensino médio ou exige ensino técnico, português e matemática, isso aqui. E cargo que exige ensino superior, português e matemática, isso aqui. E lembrando, matemática e português, conhecimentos gerais. Claro que na prova objetiva não haverá só conhecimentos gerais. Também cuidado, porque
esse conteúdo é para os profissionais da saúde. Tudo bem? Isso é bem importante. Conteúdo para todos os profissionais de saúde. É isso que você vê agora aqui e segue na próxima página. Quanta coisa! Tá bom? Cuidado então. Conteúdo para todos os profissionais da saúde. Por exemplo, médico precisa estudar saúde pública no Brasil, Sistema Único de Saúde, etc. e tal, e segue. Brasil, Lei 8080, 8142, resoluções, Constituição, portaria, Ministério da Saúde. Agora, pensando nos conhecimentos específicos, aí sim, por ordem alfabética, você vê, pessoa candidata ao cargo advogado vai estudar português e matemática, são os conhecimentos gerais. Mas, além dos conhecimentos gerais, seus conhecimentos específicos. O advogado vai estudar tudo isso aqui, ó. Devagar, com calma, você vê que são muitos os itens para a pessoa candidata ao cargo advogado. Assistente de serviços de contabilidade são outros os conhecimentos específicos. Assistente social também diferentes conhecimentos específicos. E seguem os cargos. Por isso o documento extenso, porque cada cargo, você vê lá a atribuição do cargo. Cada cargo, você vê aqui, conteúdo programático, e em especial os conhecimentos específicos, auxiliar de saúde bucal. A pessoa vai estudar tudo isso aqui, inclusive existem referências bibliográficas, mas a pessoa candidata ao cargo auxiliar de saúde bucal, além desses conhecimentos específicos e utilizar-se das referências bibliográficas, a pessoa precisa se lembrar que na prova objetiva haverá questão de português e de matemática. Foi o que nós entendemos. Conhecimentos gerais, português e matemática. Conhecimentos específicos, está aqui, ó. Lembram-se também dos conhecimentos para os profissionais da área de saúde? Eu destaquei, eu falei, salientei. Auxiliar de saúde bucal, saúde. Então a pessoa precisa estudar aquilo que nós vimos. Vamos voltar para não ficar dúvida. E se dúvida persistir, você pode entrar em contato com o INEPAM. Legal? E com a Prefeitura de Brotas. Então você vê aqui, ó, conhecimentos gerais, cargos de ensino fundamental, português e matemática. Cargos de ensino médio e técnico, português e matemática. Cargos de ensino superior, português e matemática. E aí, conteúdo para todos os profissionais de saúde. Por exemplo, o agente de saúde bucal precisa estudar nos conhecimentos gerais aqueles conhecimentos específicos de saúde. É um pouco confuso, eu sei, para você, principalmente que começou no mundo dos concursos. O auxiliar de serviços gerais, claro que não vai estudar os conhecimentos de saúde. Agora, a pessoa candidata a auxiliar de saúde bucal, sim, precisa estudar aqueles conhecimentos. Bibliotecário, coordenador, e seguem as páginas, muitos itens a serem estudados, cada um com o seu conhecimento específico. Fonoaudiólogo, a pessoa estuda isso daqui nos conhecimentos específicos. Inspetor de alunos são outros conhecimentos específicos. Lembrando que, além dos conhecimentos específicos, os conhecimentos gerais precisam ser estudados, porque serão cobrados lá na chamada prova objetiva. Legal você vê aqui, ainda falando dos conhecimentos específicos, terapeuta ocupacional, técnico em informática, técnico em farmácia, técnico de segurança do trabalho. Por que a cor vermelha, Fábio? Porque quando dissemos lá na página, começo do vídeo, houve a publicação do edital de abertura de inscrição e uma ratificação desse edital. E esse é o documento que ratifica. E fala que o conteúdo programático do cargo do técnico de segurança do trabalho passa a constar da seguinte forma: legislação que rege a segurança do trabalho, as normas regulamentadoras, portaria 3214. Então, nesse primeiro documento, que é o edital de abertura de inscrição, você selecionou o cargo técnico de segurança do trabalho porque você possui requisitos, exigências, que estão naquela tabela no começo do edital. Ao observar os conhecimentos específicos que você, candidato,
a esse cargo, técnico de segurança do trabalho, precisa estudar, não olhe nesse edital de abertura de inscrição. Olha aqui, ó, na ratificação. Olha aqui, ó, na retificação. Legal? Legislação, normas de higiene, aspectos éticos, técnico em segurança do trabalho, procedimentos, programas de gestão e da CIPA, análise de riscos, referências bibliográficas. Então, percebeu que esse documento aqui é em especial para a pessoa candidata ao cargo técnico de segurança do trabalho. Então, a pessoa deseja esse cargo porque possui os requisitos e exigências, pagou a inscrição, vai estudar? Vai estudar português e matemática nos conhecimentos gerais. Nos conhecimentos específicos, não olha no edital aqui, ó, de abertura de inscrição. Demais cargos, por enquanto, sim, vão olhar aqui. Você, candidato ao técnico de segurança do trabalho, observe esse documento, que o nome completo é Reratificação do Edital de Abertura de Inscrição. E está aqui, ó, o conteúdo programático do cargo, do técnico de segurança do trabalho, passa a constar da seguinte forma. Está aqui para você. Esse é um alerta importante. Veja documento publicado em 23 de julho. Falamos sobre o concurso público da Estância Turística de Brotas, Prefeitura Municipal de Brotas. Legal? Que tal? Gostou? Quer mais? Inscreva-se no canal para não perder outros vídeos falando de concurso público. Se gostou, deixa o like. Não gostou, pode criticar. Desejo a você bons estudos e até a sua aprovação. Valeu, galera. Valeu, turma. Até o próximo vídeo.